Muito bem. Nós vamos, portanto, meus irmãos, estudar esta obra que aqui está, a Boa Nova. Eu estou com as duas capas. Eu gosto muito da primeira, tá? Eu sou saudosista porque eu guardo as minhas recordações das leituras sempre em cima de uma primeira leitura que eu faço. E sempre as obras de André Luiz eu procuro ler, sempre nos antigos, li poucas vezes nas versões novas que saíram. A Nara gosta de usar as versões novas, mas eu só uso as antigas. Mando encadernar, coloco um espiral para ficar mais fácil, para manusear. Eu gosto de trabalhar com elas. E nós vamos hoje iniciar o estudo desta obra. O trabalho de organização dessas 4 aulas não é somente minha. E eu preciso dizer que a Nara, que ela não quis ficar aqui do meu lado hoje, tá? Ela está assistindo com a mamãe lá na televisão, numa tela maior, mas ela é a pessoa que está dividindo comigo a estruturação, a preparação de todo esse material, a quem eu agradeço, né, o trabalho que está sendo feito. Muito bem, meus irmãos, vamos então começar a conversa a respeito desta obra. É evidente que em 4 aulas é impossível trabalhar essa obra como um todo. Então nós fizemos agrupamentos, procuramos identificar os capítulos de acordo com as ligações que eles possuíam, e então estruturamos blocos. E em cada uma das aulas nós vamos trabalhar com um desses blocos. E hoje será o primeiro bloco. Mas antes de entrar neste bloco, que é o bloco do estudo, nós precisamos trazer algumas ideias, e eu as considero muito importantes. Primeiro é conhecer um pouco da obra. Antes de entrar, nós precisamos conhecer um pouco dela, até para sabermos, não é, em que solo nós estamos pisando. Já sabemos que ela é uma obra psicografada por Humberto de Campos, já ouvimos falar em Humberto de Campos, não é, como o escritor tão conhecido que fez parte da Academia Brasileira de Letras, o maranhense, que desencarnou muito novo. Sabemos que ele, não é, teve o apoio e o aporte da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Já ouvimos falar das questões ligadas ao processo judicial que envolveu Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier, que foi, inclusive, defendido pela Federação Espírita Brasileira, tendo como advogado, não é, o doutor Lapone, não é, que é também o autor da obra, não é, que nós estudamos na casa, Magnetismo Espiritual, no qual ele utiliza o pseudônimo, não é, de Michelos. Então, essas coisas todas nós já conhecemos, mas saber um pouco da obra Boa Nova, conhecer um pouquinho isso é importante para adentrarmos, então, neste estudo. Nós já ouvimos na nossa casa, todas as terças-feiras, nos cursos que são feitos, que o Evangelho ele se detém única e exclusivamente no ensino moral da doutrina espírita. Os outros fatos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres e tudo mais, não é objeto do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós também já ouvimos em cursos da nossa casa que existem abordagens desses aspectos. Algumas delas, por exemplo, muito bem tratadas, são as obras destes 4 pequenos, grandes livros. Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Fonte de Vida. Emmanuel, nessas obras, retirando as passagens que os evangelistas obtiveram dos contatos com o Cristo, ele as desenvolve com a maestria, não é? E com uma capacidade de penetração de ideias que abrem a nossa mente, o nosso sentimento, para as ideias de amor, de caridade, de perdão, de trabalho e de tudo mais. Então, nós temos aí
uma parte do Evangelho de Jesus sendo tratado e abordado. Inclusive, essas obras, elas foram tratadas, não é, como o Evangelho de Emmanuel, não é, pelo Saulo. Não é? Muitos de nós já tivemos a oportunidade de ouvir e até mesmo de manusear todos esses trabalhos, que foi agrupado utilizando cada volume para um evangelista específico. Então, isso já é do conhecimento de todos. Depois nós temos a história do cristianismo. Também Emmanuel, trazendo de uma forma extraordinária para todos nós, mostrando-nos aí, a partir de há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, renúncia também, entra dentro desse conjunto, a história do cristianismo. Mas esses quatro, muito especialmente, nós temos uma abordagem histórica, não é? As pessoas muitas vezes denominam como romances espíritas, mas na verdade eles são a história do cristianismo verdadeira, que ali nós podemos verificar os fatos, os acontecimentos, as relações e tudo mais. Mas o ensino moral está aqui no Evangelho. E a obra Boa Nova? O que é que ela veio trazer, então, para todos nós? Nós temos na obra Boa Nova 30 atos da vida comum do Cristo. Aspectos das relações que Jesus teve na sua infância, depois com os seus discípulos, as relações que ele teve com mulheres que tiveram a vida mudada e transformada pelo seu contato. Tudo isso narrado nesta obra. São 30 atos, são 30 capítulos. E, evidente, como eu disse, tratar esses 30 em 4 dias seria uma iniciativa até inócua da nossa parte e impossível de realizarmos. E um fato que nós não podemos deixar de observar. Nós, quando atentamos para a leitura de Boa Nova, nós verificamos nela a descrição de um discípulo do Cristo. Nós não vemos nesta obra o escritor, o jornalista, o romancista, o literato Humberto de Campos. Nós identificamos nesta obra um discípulo do Cristo, que procura mostrar de uma forma cristalina fatos, ideias que nós não temos e não observamos em outros ambientes. Podemos ainda dizer que Humberto de Campos, nesta obra, ele consegue trazer uma visão sistêmica do Cristo, da sua passagem, desses atos comuns, integrando tudo isso sobre aquilo que nós temos no Novo Testamento. Ele dá uma estruturação tão lógica, tão fundamentada, tão sequenciada, que nos dá um prazer imensurável de fazer a sua leitura. E, sobretudo, de conhecer facetas que nós não conseguimos observar em outros ambientes, em outras obras e nem no Novo Testamento. E vejam, a narrativa que Humberto de Campos coloca nesta obra é a narrativa de um espírito evangelizado. Quer dizer, alguém que aderiu plenamente a estas ideias, que trouxe para o seu espírito todo esse cabedal de informações, transformando-o em um verdadeiro discípulo. E é o próprio Humberto de Campos que, na introdução desta obra, nos traz esta informação. Vejam, palavras de Humberto de Campos. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Vejam, eu não quero agradar, eu quero ser útil.
E ele descreve, na introdução, quem tiver a oportunidade de ler, um episódio dele quando encarnado ainda, que ele ouviu alguns crentes comentarem a respeito do Cristo e utilizarem a expressão que o Cristo era a rocha dos séculos. E ele comenta que ele saiu rindo desta ideia. E na introdução ele coloca: agora creio, Jesus é a rocha dos séculos que nos sustenta o coração. Então, é importante fazer a leitura dessa obra tendo esta visão de Humberto de Campos. Ele não só está fazendo uma narrativa, ele está entrando em sentimentos profundos que o seu espírito absorveu do Evangelho de Jesus. E isso muda significativamente em nós a maneira de enxergar a obra e as palavras de Humberto de Campos. Como Humberto de Campos tomou conhecimento destes dados? É algo importante, não é? Nós sabermos também como é que ele entrou nesses detalhes, como é que ele obteve estas informações. Nós sabemos que muitos estudiosos e pesquisadores escreveram e escrevem ainda a respeito da vinda de Jesus, sobre o seu evangelho, e todas essas informações são baseadas em quê? Em pesquisa documental, em pesquisa de dados históricos, e são dados históricos que estão disponíveis, e muitos desses são utilizados com dados do próprio Vaticano. No entanto, meus irmãos, Humberto de Campos, ele teve acesso a materiais que são inacessíveis a nós encarnados. Ele obteve estas informações no plano espiritual. Ele leu, ele assistiu e sentiu as passagens do Cristo. E depois, com a maestria de um discípulo, ele então, refletindo tudo aquilo, utilizando então do nosso querido Chico Xavier e da sua mediunidade, ele transmite essa obra como um ensinamento evangélico. Vejam, a obra Boa Nova, ela traz para todos nós um ensino evangélico. E nós podemos até, aí é o Edilson que está dizendo, tenho esta sequência com a mesma força de conteúdo das obras que Emmanuel nos traz, de cunho evangélico. Ler esta obra e ler as obras de Emmanuel, nós vamos ter aí uma sequência de ideias de cunho evangélico que são muito importantes para todos nós. Muito bem, meus irmãos. Então, isso foi um introito. Eu acho que vale a pena conhecer um pouco disso para que tenhamos, então, os nossos pés em um solo firme de conhecimento das ideias e possamos, assim, entender melhor o porquê que Humberto de Campos faz determinados comentários, né? As afirmativas, as análises, de onde é que ele tirou tudo isso, né? Ele inventou? Não. Ele acessou materiais que nós não conseguimos acessar. Então, vamos lá, meus irmãos. Na nossa primeira aula, nós colocamos o título Jesus e o Pai. E nós trabalharemos aqui, conversando com vocês, 4 capítulos. E são capítulos, como eu disse inicialmente, que possuem uma relação e uma proximidade muito grande, para facilitar o nosso entendimento. Eles são o capítulo 2º, que tem o título, em Boa Nova, Jesus e o Precursor. O capítulo 3, as primeiras pregações. O capítulo 4, a família de Zebedeu. E o capítulo 5, os discípulos. Eu montei essa timeline para facilitar o nosso entendimento do que nós iremos percorrer nessa nossa aula de hoje, nessa nossa conversa. Nós temos aqui, o nosso start, o nosso início aqui, tendo João Batista na Judéia, não é?
João partirá primeiro. Olha que afirmativa. Essa afirmativa foi do Cristo. Depois nós temos a saída de Jesus, né? Ali nós vamos ver, é a saída dele mais a sua mãe, né? E nós temos uma sequência que vai se dar depois dele, já na vida adulta, tá? Aonde ele sai, né? Vai para o deserto, passando pelo deserto de Jericó, vai chegar na região de Jerusalém, onde ele conhece e tem contato com Hanã. Depois nós vemos o período, né, em que ele atravessa de Jerusalém para a Galileia e se encontra em um determinado ponto que é extremamente valioso para todos nós e que toca os nossos corações, que é o momento em que ele se encontra em Canaã, tá? E também em Cafarnaum. É o momento dos pescadores no Tiberíades, onde nós temos Levi, nós temos Simão e André, nós temos João e Tiago. E Humberto de Campos descreve nesta obra, por exemplo, a ingenuidade, né, de André, a ingenuidade de Pedro a respeito do reino e do rei que Jesus comenta. Fala de João e Tiago, dos primeiros contatos e dos convites, não é? A reação de Salomé, mãe de João e de Tiago, não é? O contato de Zebedeu, que é de uma emoção com Jesus, e o momento final deste contato dele. E temos Levi, não é? Que também é chamado ao trabalho para recolher os bens do céu. Então, nós vamos caminhar em cima desta timeline, tá? Refletindo um pouco de cada um desses episódios que são narrados por Humberto de Campos. Nós temos aqui, um fato que Humberto de Campos conta e ainda envolve a infância de Jesus. E nós vamos ver aí neste capítulo 2 o contato, né, de Maria com Isabel, que é a mãe de João. As conversas, os contatos, as preocupações que ambas demonstram em relação ao caráter e a maneira como os filhos vivem, se expressam, não é, se afastam do mundo, os momentos de reflexão que ambos, não é, têm e que elas, muitas vezes, os encontram fazendo. E um fato pitoresco, que é o momento em que Isabel vai sair, vai se afastar, vai se retirar, indo embora, e então ela convida Jesus para ir junto com eles. E ele então responde a Isabel que João partirá primeiro. E esse João que nós estamos falando é aquele que é o maior dentre os nascidos de mulher. Vejam, na sequência destas ideias, o que é que nós podemos ainda tirar em termos de reflexão? Isabel, comentando com Maria acerca de João, ela chama, né, a atenção de Maria sobre as suas preocupações acerca do filho. Ele tem um temperamento dado a profundas meditações, se afasta muitas vezes. E Maria, também falando do seu filho Jesus, ela diz palavras que são trazidas pelo espírito de Humberto de Campos. Meu filho também é assim. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversações profundas com os viajantes. E na conversa de ambas, né, esta preocupação surge. E Maria, né, também narra, né, dos episódios, das conversas que tem com Jesus. E Humberto de Campos traz, então, uma palavra que Jesus diz à sua mãe acerca das preocupações, que mostram o quão ele tinha a noção da sua proximidade, da sua ligação
da sua tarefa e da sua relação com Deus, o nosso Pai. Então vejam o que dizia Jesus à sua mãe, ainda na infância. Mãe, toda preocupação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Toda preocupação, e ela estava muito preocupada com ele. Mas ele dizia, tranquiliza-te, eu já estou com Deus. Conta então Humberto de Campos, na sequência, da saída de Jesus, na ida de Jesus já na sua maturidade para Jerusalém. Ele fala do deserto de Jericó, que era um local, um ponto de descanso. Nós temos que imaginar que aquela região do Oriente era uma região muito árida, uma região muito seca, uma região desértica, onde o sol era muito forte, escaldante em alguns períodos do ano. E essa região de Jericó era, então, uma bênção para todos eles, porque a verdura e a água, ela se apresentava de forma abundante. E entre as inclemências da estrada agreste era como encontrar um paraíso para o seu descanso. E Jesus utilizou esse ambiente, essa natureza, para também se refazer na sua caminhada, no seu percurso. Mas Humberto de Campos cita a chegada de Jesus em Jerusalém. E em Jerusalém ele traz a ideia desse contato, né, com Anã ou Hanã, né? Os comentários que ele faz a ele sobre a ideia de fundar um reino. E também que os companheiros, né, que seriam os seus auxiliares, eles viriam de todos os lugares. Mas não pensem vocês que o Hanã e que os demais que ouviram tudo isso, né, acharam que ele era uma pessoa que estava no seu juízo normal, muito pelo contrário, como muito bem narra Humberto de Campos nessa obra. E aí nós vamos ver, então, o que acontece nessa região. Quando Jesus chega, ele é questionado, Galileu, o que fazes na cidade? Né? Não conheciam aquele homem, quando o veem chegar, ficam então preocupados e perguntam, o que fazes na cidade? E ele então responde, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Eu quero fundar o reino de Deus. Agora, uma ideia dessa não era uma ideia fácil de ser aceita e compreendida naquela época, né? Imaginem, né? E o Hanã, né? E muitos outros, né? Mas muito especialmente o Hanã, ele brinca, dizendo que o que ele vai encontrar ali são ignorantes e tolos para a formação desse seu reino. E diz, olha, ignorantes e tolos se encontram em todos os locais. E aí vejam o que é que Jesus responde a Hanã neste momento. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Olhem a profundidade dessa resposta. O Hanã diz que os companheiros que ele encontrará não será difícil, porque o que não faltam ali são ignorantes e tolos. E olhem como Jesus vai profundo ao dizer que nenhum mármore existe mais puro do que o sentimento. E cinzel mais superior do que a boa vontade. Humberto de Campos conta que, ao ouvir essas respostas de Jesus, o Hanã saiu, e não saiu satisfeito, evidentemente, com aquela colocação de tamanha profundidade,
não é, sendo expressa, não é, com um sentimento, não é, evidentemente, de muito amor, de muito carinho, que o Mestre Jesus trazia e expressava naquele momento. Mas, ao sair de Jerusalém, no sentido da Galileia, Jesus, então, se localiza nessas duas áreas, que seria em Canaã, em Cafarnaum, né? E nós vamos ter aí, né, de Cafarnaum, a região que é a região do Tiberíades, né? E na leitura desta obra, quando nós paramos para ler tudo isso e pensar um pouco a respeito, é um momento muito especial. Muito especial quando vemos a relação de sentimento que está expressa, mas, especialmente, pela forma que nós descobrimos das relações que existem entre aqueles espíritos que eram chamados e o Mestre Jesus, pela aceitação espontânea que eles faziam de um chamado para um trabalho que eles também, né, naquele momento, não tinham a plena consciência do que seria. E aí nós vamos ter os contatos, né, com Simão, os contatos com João, com Tiago, os contatos com Levi, né, conforme havíamos comentado. Então vamos caminhar um pouquinho nesta seara, né, que é o conhecimento deste contato de Jesus com o convite inicial aos seus discípulos. Como dissemos, Jesus chega então às margens do Tiberíades. E às margens do Tiberíades, o que ele encontra? Ele encontra os pescadores, humildes, simples, que ali chegavam todos os dias das suas pescas, do seu trabalho diário, da sua labuta, não é? E Jesus, então, chegando ali, ele vê duas pessoas, dois irmãos, Simão e André, filhos de Jonas. E Jesus, então, se dirigindo a esses dois espíritos, a esses dois pescadores, ele diz: Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus, prestem atenção, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Jesus não está dizendo que eu estou vindo para fundar um reino aqui na terra. Eu estou vindo para trabalhar com a construção de uma nova doutrina. Eu estou vindo para estruturar uma nova... Não, ele deixa claro, ele vem da parte de Deus. Se lembrarmos daquela conversa dele com a sua mãe na infância, e quando ela demonstrava as suas preocupações, e ele deixava claro a ligação dele com o pai, nós vemos aqui mais uma vez essa demonstração. E vem para trabalhar pela instituição do seu reino na terra. E nessa conversa, nesse primeiro contato, nós observamos a ingenuidade de André, irmão de Simão Pedro. Quando ele ouve falar da formação de um reino, um rei, mas em Cafarnaum existem poucas casas. Como formar um reino aqui? E aí Pedro, então, descreve Humberto de Campos, que Pedro faz uma outra leitura que mostra também um aspecto de ingenuidade. Pedro comenta que existem muitos lagos, e em torno dos lagos existem pequenos povoados, pequenas ocupações, e que poderiam ser estas ocupações. E vocês vejam, meus amigos, a diferença da posição de Pedro e de André em relação ao convite e a postura que Hanã teve quando Jesus falou do rei. Hanã se colocou naquela forma do homem, do conhecedor, do juiz que era,
e menosprezou completamente tudo aquilo que ouvia de Jesus. No entanto, Simão Pedro e André demonstravam ingenuidade, mas, ao mesmo tempo, um coração extremamente receptivo ao convite que Jesus fazia. E aí, desta continuidade da conversa, desta aproximação desses espíritos, Jesus, então, faz a pergunta a esses dois irmãos: quereis ser meus discípulos? Ele vinha para implantar o reino de Deus, mas ele convidava aqueles dois para serem seus discípulos, porque ele era o enviado de Deus. E aqueles homens, ouvindo aquele convite, aquele magnetismo de Jesus, eles respondem: Senhor, seguiremos os teus passos. E isso sem titubear, sem nenhum temor, sem nenhuma preocupação. Senhor, seguiremos os teus passos. E aí Jesus tem os dois primeiros trabalhadores da sua seara, Simão e André, filhos de Jonas. Saindo dali, então, Jesus chega numa coletoria de impostos e vê ali um homem trabalhando, fazendo a sua atividade diária, que era coletar os impostos. E Jesus faz àquele homem, que era Levi, um convite: vamos recolher bens do céu? Olha, larga as labutas diárias que fazes dos bens da terra e vamos trabalhar para recolher bens do céu. E Levi prontamente responde o Mestre Jesus: Senhor, estou pronto. Que coisa impressionante a aceitação que esses espíritos faziam a um convite desta natureza do Mestre Jesus. Mas Jesus não para ali. Jesus tinha Simão, Jesus tinha André, Jesus tinha Levi, e aí Jesus encontra os dois irmãos, João e Tiago, filhos de Salomé e Zebedeu. E Jesus, então, faz também o convite a esses dois, a sua convocação, o seu pedido para o trabalho. Desejais participar das alegrias da Boa Nova? Este foi o convite que Jesus fez a João e a Tiago. E vejam a resposta dos dois. Foi uma resposta de total aceitação. E eles se entregaram abraçando o Mestre Jesus como o próprio Humberto de Campos nos cita. E cita Humberto de Campos também, que são detalhes que nós só encontramos nessa obra, que saem os dois e chegando em casa entusiasmados, e eram jovens ainda, e contam então aos seus pais, Salomé e Zebedeu, tudo aquilo que havia acontecido. Falam desse novo reino. E Salomé, então, a mãe, muito preocupada, ansiosa de tudo, mas, ao mesmo tempo, imaginando que poderia ser ele, alguém que estava vindo em nome de um imperador, arrebatando pessoas, e quem sabe os seus filhos não poderiam, neste momento também, fazer parte deste reino que seria construído. E Salomé, então, procura Jesus. E que nós, através do próprio Evangelho, já conhecemos a pergunta de Salomé, solicitando a Jesus que os seus filhos se sentassem um à direita e outro à sua esquerda. E Jesus diz, responde àquela mulher, que primeiro é preciso saber se eles quererão beber do cálice que ele bebe. Olha,
Que pergunta profunda e que colocação profunda, que na verdade não é uma pergunta, é uma colocação de Jesus. Será que eles estão preparados? Será que eles quererão beber deste cálice? Quer dizer, assumir os sacrifícios todos? E ele também comenta que esses lugares são reservados pelo seu Pai que está no céu. E nós mais à frente vamos então entender um pouco desta colocação feita por Jesus. Então nós vemos aí que na obra Humberto de Campos cita esse contato, não é, muito claramente de Salomé com Jesus. E depois então ele entra no contato de Zebedeu, o pai. À noitinha, narra então Humberto de Campos que o pai sai então com os seus filhos e vai procurar Jesus. Procurar Jesus aonde? O ponto focal dos trabalhos do Cristo era a casa de Simão Pedro. Nós veremos mais à frente. E então, Zebedeu vai com os seus filhos até Jesus para conversar com ele. E a conversa, os contatos, os esclarecimentos, o sentimento que transborda naquele momento e que é descrito por Humberto de Campos é algo que nós precisamos sentar, analisar, refletir, beber um pouco de tudo aquilo ali, porque nós não conseguimos, evidentemente, colocar tudo, não é? Nos nossos diapositivos aqui da apresentação, não é? O reino de Deus, diz Jesus a Zebedeu, quando ele faz alguns questionamentos. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Não existe um outro local, não é em ambientes físicos, não é cercado. O reino de Deus deve ser colocado no coração das pessoas. E era essa a tarefa que ele estava trazendo, era esse o seu desejo, era esse o seu trabalho. E Zebedeu, dentro desse diálogo, dessas vibrações e desses sentimentos que envolvia e transbordavam naquele ambiente da casa de Pedro, ele então responde para Jesus: Senhor, meus filhos são vossos. Vejam, nestas palavras colocadas por Humberto de Campos, o sentimento do Pai, a aceitação, a confiança e a crença naquele reino de bem-aventurança que Jesus está colocando para ele e que ele diz que deve ser fundado no coração. Para isso, para essa construção, Senhor, meus filhos são vossos filhos. Podeis levá-los, eles os seguirão nesta tarefa. Que beleza! Eu fico pensando e lendo esta obra, não é? A vibração, o sentimento que nestes momentos cercavam, não é? Estes acontecimentos, não é? São coisas que a nossa alma anseia, não é? Sentir e se aproximar. Muito bem, meus irmãos. Mas para entender algumas relações que Humberto de Campos coloca, e coloca claramente, esta obra de Irmão Áureo, Universo e Vida, nos traz alguns esclarecimentos. Porque muitas vezes, quando nós vemos os chamamentos dos discípulos, vem, eles dizem, vou. Venha coletar tesouros no céu, Levi diz, eu vou. Todos eles tiveram uma aceitação plena a um chamamento, sem nenhum questionamento. E isso deve ter uma base, e tem uma base e uma explicação. E o Espírito Áureo traz, então, nesta obra Universo e Vida, e nos mostra esta relação. Mas não só Áureo, nós veremos também que Emmanuel, em A Caminho da Luz, nos traz esclarecimentos a esse respeito. Então, nós vamos ver aqui em Áureos que existe uma relação de Sírios
para a terra. E nesta relação de Sírios para a terra, Áureo comenta que esses espíritos estavam próximos do Cristo desde os primórdios da terra. A proximidade entre eles existia desde os primórdios da terra. E são eles, Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, Jesus e Maria. Estas não são palavras minhas, são palavras de Áureo, em Universo e Vida, do dirigente espiritual da nossa casa. Desde os primórdios da terra, Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, José e Maria. Mas não é só isso. Nós temos esses outros discípulos que se aproximaram do Cristo, não é? Com uma facilidade tão grande. Aonde é essa explicação? Também aqui, meus irmãos. É Áureo que nos mostra que estes espíritos acompanham a preparação da vinda do Cristo. Há muitos e muitos anos antes, há séculos antes, nós temos Moisés com o recebimento das leis máximas, do código de moral máximo, os 10 mandamentos no Sinai. Mas esse mesmo Moisés, Áureo nos mostra que depois veio a ser Elias, e depois João Batista, que nós encontramos no Evangelho que João Batista era o Elias, muito claramente explicando a respeito da reencarnação. Então, vejam, o Espírito estava acompanhando, preparando o caminho, conhecendo as tarefas que teria que assumir. Depois nós temos Simão Pedro, que foi Abraão, que foi Salomão, olha, e depois veio a ser o grande Simão Pedro. Vamos ter João Evangelista, que foi Daniel, o profeta Daniel, e depois a figura de João. Então, vejam, existe uma relação de proximidade muito grande com Jesus na preparação do caminho para a vinda do Cristo e do seu trabalho, né? Os profetas do Velho Testamento, falando a respeito da vinda do Cristo, preparando o caminho, e naquele período, estando ali disponíveis, aguardando simplesmente o chamamento para iniciarem o trabalho. E Áureo ainda faz um comentário que quanto mais elevados na hierarquia da vida, o espírito, mais se voltam ao amor e à renúncia, ao trabalho e ao sacrifício. Então vejam, todos esses espíritos, em todos esses momentos, e nós vamos ver a história do cristianismo, a história desses espíritos, foi uma vida de sacrifício durante o período em que estiveram com o Cristo e depois do período da crucificação de Jesus. Por quê? Porque quanto mais elevados, maior é o grau de amor, de renúncia, de trabalho e de sacrifício. Com relação àquele pedido de Salomé, aquele que ela procurou Jesus e pediu que os seus filhos ficassem ao seu lado, Áureo também comentando a respeito, ele nos diz, aqueles a quem o Pai havia reservado. Não é esse o comentário de Jesus? Aqueles que o Pai havia reservado é que teriam assento à sua direita ou à sua esquerda. E aí Áureo comenta, o Batista, o João Batista, senta representando a justiça ao lado do Cristo. E a sua magnânima mãe Maria, a nossa mãe Maria, senta-se ao lado, no campo da benevolência e do amor. Portanto, Jesus
não é? Faz uma abordagem áureo, complementa esta ideia para que fique muito claro para todos nós o que Jesus, naquele momento, procurava trazer, não é, de informação àquela mãe. E também, como sustentação a estas ideias, e é importante que nós façamos isso, tá? Nesta obra Caminho da Luz, tá? O Espírito Emmanuel faz um comentário quando ele trata lá a respeito dos discípulos, a importância de Simão, Isabel, João Batista, José e Maria, aqueles mesmos que Áureo comenta que de Sírios vieram e estavam juntos com o Cristo desde a formação da terra. Diz ele, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros, esses que estão na parte superior e que já lemos, da Boa Nova, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então vejam o quão foram importantes estes espíritos nesta tarefa realizada pelo nosso Mestre Jesus. Vamos lá. Nós havíamos comentado que o ponto focal dos trabalhos, e Humberto de Campos, então, nos diz que a casa de Pedro era este ambiente, né? Vamos assim dizer, era o quartel-general de Jesus, era onde os trabalhos se realizavam, era onde as pessoas o procuravam, como nós vimos, né? Zebedeu foi à casa de Simão Pedro com seus filhos, com João e Tiago, para conversar com Jesus. E foi nessa casa o início dos trabalhos ativos e da difusão da Boa Nova. A casa simples de Pedro passou então a abrigar esses trabalhos, todas as atividades que eram feitas dentro deste contexto. E vejam, nós temos então narrado por Humberto de Campos que Jesus define normas de ação para os seus discípulos, definindo como eles devem trabalhar, como eles devem agir. E os pontos que Jesus coloca, me desculpem, estão muito no campo de observar caridade e humildade, chamando a atenção, então, dos discípulos para esses princípios que são princípios de natureza essencialmente moral. Então, vejam, ele fala sobre o caminho, comentando o que eles farão, e diz claramente, para tomar o caminho estreito, nunca procurar o caminho largo, chamando a atenção para o quê? Para os chamamentos da vida, para as tentações do mundo. Então, ele deixa isso muito claro aos seus discípulos nesta conversa. Evitar discórdias estéreis, não alimentar elementos que possam causar as discórdias, as intrigas, a separação, a dissídia, chamando a atenção de todos a esse respeito. Priorizar, vejam, eu tirei as expressões que Humberto de Campos colocou. Priorizar as ovelhas perdidas. Ele não disse que era para procurar os bons, para trabalhar neste ou era para priorizar as ovelhas perdidas. Curar quem estiver doente. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, e de buscar os doentes para curá-los. Não exibir ouro nem prata, a simplicidade em todos os momentos, em todas as tarefas. Buscar quem deseja com sinceridade. Vejam, a questão do proselitismo, Jesus deixa claro, olha, busquemos quem deseja com sinceridade. Mas ele também comenta e orienta sobre os cuidados, chamando a atenção dos discípulos que o trabalho será um trabalho de sacrifício para todos. E essa descrição nós encontramos claramente na obra
Mas ele diz: empregai-vos no amor ao Evangelho. O trabalho será de sacrifício, mas o empenho será no trabalho do Evangelho. Testemunhos, se forem necessários, e serão, vocês terão que fazê-lo diante das autoridades. Testemunhos de quem? De Deus, da confiança, da certeza que tem nos princípios que estão abraçando. Humilhações, nestes momentos, sereis inspirados pelo alto. Não temais, sereis inspirados e sustentados pelo alto. Trabalhai. A alma nunca se aniquila. Vejam, trabalhai constantemente, porque a alma jamais se aniquila. E amor ao Evangelho, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que realmente expressar o seu amor ao Evangelho, eu o confessarei diante do meu Pai. Não tem aí nenhuma palavra minha. Essas são as palavras e os pensamentos que o próprio Humberto de Campos trouxe de toda aquela pesquisa que ele fez e que nós comentamos na introdução, na convivência do Mestre Jesus com os seus discípulos. E ele traz ainda aqui as preocupações de Judas, que foi também um dos discípulos, mas que nós trataremos também na nossa próxima aula. Na segunda aula, nós entraremos um pouco mais nessas questões de Judas. E Judas mostrava, nesse primeiro momento, uma preocupação. Era em como edificar um reino sem contribuições, sem aporte financeiro, como dizemos hoje. E Jesus diz a ele: Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Acima dos tesouros perecíveis, Judas, está o amor. E chama a atenção, então, de Judas da seguinte forma: cuidados com a posse do ouro. A bolsa é pequena. Permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Olhe, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Muito bem, meus irmãos, como nós vimos aqui nessa nossa apresentação, nós tivemos a demonstração de uma adesão voluntária de todos aqueles que foram convidados. Também fomos convidados. Todos nós fomos convidados de alguma forma. Aderimos ao convite? É uma pergunta que eu deixo para a reflexão de cada um de nós durante esta semana. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos fortaleça, e vamos fazer a nossa prece final para retornar para o nosso trabalho na próxima semana.